Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui, nesse dia, Quinta com Deus, para falar com vocês da Palavra de Deus. E desde já, se inscreva no nosso canal, aí você que nos assiste, se inscreva, curta o nosso vídeo, aí para que todas as vezes você aperte o sininho aí, para que todas as vezes você receba a mensagem Quinta com Deus. Toda quinta tem uma mensagem de Deus, de algum homem de Deus trazendo uma mensagem para você. E a mensagem hoje do dia, a reflexão nossa hoje é: nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito importante na nossa vida e nós precisamos se revestir do poder de Deus. Vamos aprender hoje sobre o batismo no Espírito Santo, que ele faz toda a diferença na nossa vida. Vamos para o vídeo. Olá, pessoal. Então, vamos para o texto que fala da mensagem do Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez na vida nossos irmãos apóstolos, o que eles fizeram depois que eles foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo fez toda a diferença na vida deles. Vamos para o texto, eu quero ler com vocês, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. A palavra de Deus diz assim, capítulo 1, do verso 3 em diante, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Meus queridos, aqui o Senhor Jesus, ele está aqui com os discípulos. Jesus Cristo aqui, ele já tinha morrido, ele já tinha passado pelo sofrimento da morte. Mas a Bíblia diz aqui que durante 40 dias ele ficou aparecendo aos discípulos, aqueles que criam nele, para fortalecer a fé deles. Jesus Cristo ressuscitou, mas ele ficou por 40 dias ali, aparecendo para eles, ensinando acerca do reino. E a Bíblia diz aqui para testificar, aqui a fé deles, para que eles crescem realmente que Jesus Cristo havia ressuscitado. E o que aconteceu? E Jesus Cristo, ele ia subir aos céus, ele ia voltar para o céu da onde ele veio, mas ele ia deixar uma missão para os apóstolos, para os discípulos, que ia se tornar apóstolo. Ele tinha uma missão, os discípulos. E Jesus Cristo aqui, falou para eles. Certa ocasião eles estavam reunidos, eles viviam fechados ali, com medo do judeu, com medo de ser morto também por judeus, porque Jesus Cristo tinha sido morto para os judeus. E ali, certos dias, ele estava ali numa reunião, numa casa, e Jesus entrou. Jesus entrou e falou para eles: vocês têm uma missão. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer, for batizado, será salvo. Aquele que não crer, será condenado. Vocês vão pregar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, em todos os confins da terra. Vocês têm uma missão de pregar. Mas antes de vocês sair pregar, continuar falando do meu nome, vocês serem minhas testemunhas, vocês têm uma missão. Vocês vão esperar a promessa do Pai. Por quê? Jesus Cristo tinha falado de uma promessa que estava escrito lá no livro de Joel dos profetas, lá do Antigo Testamento. E essa promessa ia cumprir agora na vida deles. E Jesus Cristo falou: espera em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E aconteceu isso. Eles esperaram e eles foram batizados.
com o Espírito Santo. Eles revestiram, e isso aconteceu na vida deles. No capítulo 2, do versículo 1 ao verso 4, diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa que estava assentado, e viram o que aparecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito lhe concedesse que falasse. Então aqui aconteceu, a promessa se cumpriu na vida deles. Jesus subiu ao céu, eles ficaram em Jerusalém e eles foram cheios do Espírito Santo. E ali é interessante que a Bíblia nos ensina aqui, que Jesus diz assim, vocês vão receber poder, vocês vão se revestir de poder do céu, para que vocês sejam minha testemunha. Então, o que isso nos ensina? Que esses homens, antes deles receber o Espírito Santo, eles eram homens que tinham medo, eram homens que até covardaram certas horas, eram homens que tinham medo até da morte. E o que aconteceu? Que depois que eles receberam esse poder do Espírito Santo, esses homens que andavam fechados, que correndo com medo dos judeus, trancados nas casas, com medo dos judeus matar eles, esses homens, depois que eles foram revestidos de poder do Espírito Santo, esses homens foram transformados. Esses homens receberam uma força, um poder sobrenatural de Deus, que a vida deles foram transformadas em algo extraordinário. Esses homens que tinham medo, se tornou homens corajosos. Esses homens que eram covardes, se tornaram homens valentes. Homens que não tinham ali ensinamento, não tinham estudo nenhum, se tornaram os homens mais sábios, porque o poder, a virtude, a unção, a sabedoria deles vinha do alto, vinha do poder do Espírito Santo. Esses homens que eram simples, pescadores, não tinham estudo nenhum, mas eles foram revestidos de um tal poder sobrenatural que eles fizeram a diferença em todo nesse mundo nosso, porque até hoje estamos aqui lendo na palavra de Deus, contando os seus testemunhos deles, como que eles fizeram a diferença no mundo, esses homens que fizeram algo extraordinário na face da terra. Por quê? Porque eles foram cheios do poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que a hora que eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a pregar o Evangelho, saíram anunciando o Evangelho de Deus. E a Bíblia diz que vidas, almas, ia se rendendo aos pés de Jesus Cristo, almas ia se arrependendo dos seus pecados, almas ia se convertendo, poder, maravilhas ia acontecendo, paralíticos sendo curado, cego enxergando. Eles receberam um dom sobrenatural que onde eles passavam ali algo acontecia, porque quem estava fazendo a obra era o Espírito Santo. E o poder de Deus no grego significa dunamis, que vem de uma explosão, é um poder sobrenatural que a ciência, o homem não consegue explicar esse poder de Deus, porque é algo que vem do alto, é algo que o ser humano ele sente dentro dele, esse poder que faz ele se tornar valente, corajoso, um homem sábio, um homem ali temente a Deus, é o Espírito Santo. E esses homens fizeram toda a diferença na história, porque eles foram cheios do Espírito Santo. E eu convido você a também, a perseverar em buscar o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Eu e você precisamos do Espírito Santo de Deus. Eu e vocês, nós não somos nada sem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele é tudo. Ele é tudo, é Ele que nos guia. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia na verdade, em toda a verdade. Nesse mundo que nós vivemos de engano pecaminoso, tanta mentira, tanto engano, mas se tiver o Espírito Santo, Ele vai te guiar na verdade. Ele vai te guiar na palavra de Deus, Ele não vai deixar você cair, Ele vai estar contigo a todo momento, porque é Jesus Cristo dentro de nós, é o Espírito Santo, é Deus dentro de nós. Por isso eu e você busca
precisamos buscar esse Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Esses homens fizeram a diferença e eu e você também pode fazer a diferença nessa terra. Hoje ainda há tempo, hoje ainda Jesus tem essa missão para mim e para você. Eles fizeram lá os discípulos, mas eles já morreram. Esses homens que antes eles tinham medo, mas todos eles, a maioria morreram defendendo a fé, a bandeira de Jesus Cristo. Todos eles morreram, mas não negaram a fé. Por quê? Porque eles foram cheios da virtude do Espírito Santo, do poder, desse dunamis, que significa uma explosão, uma dinamite de Deus na nossa vida. É Ele que faz a diferença em nossa vida. Por isso eu e você, busque o Espírito Santo, busque os dons do Espírito Santo. Muitos hoje não falam do Espírito Santo, mas o Espírito Santo está aí. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade. Deus está esperando, está procurando os verdadeiros adoradores. Ele quer entrar na minha vida, Ele quer entrar na sua vida e Ele quer fazer de você uma nova história. Ele quer fazer de você toda a diferença. Ele quer que você seja um anunciador do Evangelho dEle, para que você também seja uma testemunha que glorifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica com essa palavra. Não esqueça, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso ser cheio desse poder, poder que vem do alto, poder que dinheiro não compra, ninguém compra. É um poder que vem dos céus, do nosso Deus e nosso Pai. Fica com essa palavra. Que Deus abençoe você. No nome de Jesus Cristo. Amém.